Oh, remas abençoadas, hein, irmãos? Essa sequência de falar sobre as línguas estranhas, nós já estamos no nosso sétimo vídeo, onde estamos agora falando sobre o versículo 27. Nesse sétimo vídeo, no versículo 27 de Coríntios, capítulo 14, Paulo diz: "E se alguém falar línguas estranhas, faça-se por dois, ou quanto muito três, e por sua vez, e haja intérprete." Ele está dizendo, se você veio para a igreja, se está acontecendo ali um momento de palavra, de doutrina, de ensinamento, ele está dizendo, se você vai falar língua estranha, faça por dois, dois ou três, e haja intérprete. Por quê? Porque aquele momento, que é o momento de uma palavra, de uma orientação, de um ensinamento, o culto está em um momento em que todos estão ouvindo e a pessoa que teve a oportunidade ali para falar, ele está trazendo uma palavra, uma doutrina, um ensinamento, uma direção, está compartilhando algo ali para a edificação da igreja. E aí, alguém levanta e começa a falar em línguas. Outro também ali começa a falar. Paulo fala assim, isso acontece no máximo 3. Mas se você vai, aí agora sim, se você vai parar, se você vai se levantar no meio de uma reunião em que a igreja está ouvindo, um está falando, e se levantou dois, três, dois ou três, falando em língua estranha, essa língua estranha aí tem que ter um intérprete. Tem que ter um intérprete. Porque esse momento é um momento em que as pessoas estão ouvindo uma palavra. Ah, mas aí eu fiquei eufórico naquele momento. Aí ele fala assim, bom, se foi euforia, então é o seguinte, então senta-se, cale-se. Se não tem intérprete, ou seja, se não teve intérprete, ou seja, se essa língua estranha não vai virar doutrina, ensinamento, profecia, para edificar, para consolar, para exortar, então ela não tem motivo de, aí sim, de entrar no meio de uma palavra que já está sendo dada. Então Paulo diz, então para. Aí ele fala aqui, né? 2 ou 3 por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Esteja calado na igreja, versículo 28. Imagina não haja intérprete, então esteja calado na igreja, cale-se na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Né? Por quê? Porque a palavra já está sendo dirigida ali, já tem alguém pregando, o apóstolo está pregando, o pastor está pregando, o profeta está profetizando, né? O mestre está ensinando, o evangelista está exortando, coisas estão acontecendo, mas aí foi aquele momento ali, então Paulo disse, opa, se você sentiu, e sentiu que não houve uma interpretação sua ou de alguém, recolha-se, fica quieto, e continue falando, só que edificando a si mesmo. Por isso que ele fala no final do versículo 28. E fale consigo mesmo e com Deus. Você, com Deus, falando, edificando a si mesmo, que é o primeiro papel da língua estranha. O primeiro papel da língua estranha é edificar a si mesmo. Orando, eu posso. Havendo um intérprete, ela vai edificar a igreja. Porque a língua estranha interpretada, ela é profecia, revelação, ela vem para consolar ou para edificar. Não veio, faça o primeiro papel dela, que é edificar a si mesmo, fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 28. Pronto. E aí Paulo falando sobre a profecia, ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros que estão ali julguem. Vê se essa profecia é de Deus, amém? Julguem ali. Então, vejam que Paulo fala da língua, 2 ou 3 orando em línguas e 2 ou 3 profetizando, porque ele, nesse momento aqui, ele está vendo que a língua estranha, ela poderá ser usada no ministério, na edificação da igreja, naquele momento ali. E se ela não teve aquele momento, nessa dinâmica aqui, para ser uma palavra interpretada que vai ensinar a igreja, então volta-se para
o papel dela primário, que é edificar a si mesmo. Pronto. Né? E aí, sobre isso daqui, terminando, Paulo fala no versículo 32, que porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o dom que eu recebi está sujeito a mim. O dom que eu recebi está sujeito a mim. O dom que eu recebi de Deus, ele está sujeito a mim. Ninguém que recebe uma profecia, que recebe uma revelação, que está orando em língua, perde o seu consciente. Nenhum dom tira a minha consciência. Não. Nenhum dom tira a minha consciência. Eu tenho ciência, eu tenho conhecimento de que a profecia está passando por mim. Ela foi gerada em Deus, ela vem ao meu homem interior e eu uso o meu consciente e a minha boca e eu falo. Então isso é muito importante, porque nenhum dom tira a pessoa do seu consciente. Eu não tenho um controle do que eu estou falando, porque ela nasce em Deus. E eu sou obediente para reproduzir. Mas passa pelo meu consciente, porque tudo que eu falo, eu penso. Passa pelo meu consciente. E o espírito do profeta é sujeito ao profeta, por quê? Porque dentro do culto, dentro da ordem do culto, o dom não me toma e eu perco o controle sobre ele. Não. O dom do profeta é sujeito ao profeta. Eu sei a hora de falar, sei a hora de estar calado, eu sei a hora de edificar a mim mesmo, sinto em mim que ela está numa dinâmica que vai ser interpretada e vai virar uma profecia para edificar, para consolar ou para exortar, então eu libero. Então isso aqui Paulo está dizendo que essa coisa de que fui tomado, perdi o controle, perdi a mente, não vi nada, não sei o que eu falei, não sei quando que eu falei, fui tomado. Não, isso não. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu, profeta, eu tenho o controle sobre aquilo que está acontecendo em mim. Porque o dom é sujeito a mim. Não sou eu que sou sujeito ao dom. O dom é dado para edificar, consolar a igreja e não confundir. Por isso que no versículo seguinte Paulo diz, porque Deus não é Deus de confusão. O que quer dizer Deus não é Deus de confusão? Ah, Deus não é Deus de briga? Deus não quer coisa de briga? Não. A palavra confusão ali é o sentido de confundir. Em um culto, as coisas não são para confundir. Ou seja, um está profetizando, outro está revelando, outro está falando língua estranha, outro está interpretando, todo mundo junto, todo mundo junto. Não, Deus não é Deus de confusão, ou seja, Deus não é Deus que confunde ninguém. Peraí, eu não sei o que está falando, eu não sei o que está acontecendo, o que está ali, o que está aquilo. Não. Deus não é Deus que confunde, mas é Deus de pacificação. Aí ele fala, porque as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Né? Ordem, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se o irmão ali, se a irmã está sendo usada por Deus, e eu agora vou me calar e vou ouvir a ordem. E decência, porque o dom não é maior do que eu. Eu não vou ser como um menino que vou criar uma confusão, vou perder o controle da situação. Não. As coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Então vejam que quando você lê o capítulo 14 de 1 Coríntios, que você entende pelo Espírito, pela palavra, na ordem certa da leitura, numa tentativa de interpretação coerente, sem puxar para um lado ou para o outro, para a corrente tal, não, mas apenas uma interpretação biblicista, cristocêntrica, uma interpretação da igreja. Então vejam
que esse vídeo, né, essa série de vídeos, é para te ajudar, para você não ficar confuso, para você não ficar sem edificação. Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda dá profecia, Deus ainda dá revelação, Deus ainda edifica a sua igreja com a instrumentabilidade, com as armas espirituais. Então, busque o batismo com o Espírito Santo, porque isso é de Deus, isso é para nós, isso é para nos edificar. O que edifica a vida do crente não é coisa secular. O que nos mantém de pé são as coisas espirituais. Amém? Assim eu vou terminando essa série e eu espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado, te orientado, para que você possa deixar os dons de Deus fluir na tua vida, para você ser uma bênção para a tua igreja, para os seus pastores, para a sua família, para você mesmo. Então, e aí eu termino falando o que Paulo diz no último versículo: não proibais de falar língua estranha. Assim como eu comecei no primeiro vídeo, eu termino nesse último vídeo dizendo: não proibais a ninguém de falar língua estranha. Não proíba, porque isso é de Deus para a edificação da pessoa e na ordem certa também edificação do próximo. Deus abençoe a todos e indique nosso canal aí para alguém, marque alguém nesses vídeos para que seja uma bênção para eles, porque estas foram as remas de hoje. Deus te abençoe, foi muito bom estarmos juntos e até o próximo vídeo com a próxima rema em nome de Jesus. Deus te abençoe.